Olá, bem-vindos ao segundo vídeo dessa terceira semana. Conforme prometido, agora a gente fala sobre o Ausubel e também o autor extra, o Gert Biesta. E nessa semana, um termo-chave é aprendizagem significativa. A Gláucia deixou pra gente um quadro 3.1 de reflexões e questionamentos. Então, antes de continuar, eu peço que você dê pause no vídeo. Se não leu ainda o quadro, leia com bastante atenção e responda o Fórum 3.1. Pode ir lá. Tô falando sério para ir lá, responder e voltar. Então, beleza. Confiando que você fez isso, a gente continua o vídeo. Por que esse quadro de reflexão que a Gláucia deixou pra gente, né? São questões para ver o que já sabe sobre o assunto. De onde que a gente... Qual é o ponto de partida? De onde que a gente está vindo, né? Enquanto aluno, para essa aula? Provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre aprendizagem significativa, o que esse termo representa para você, e outras questões da educação. O ponto-chave aqui é, o que a gente for aprender nos próximos segundos, ele não vai entrar no seu cérebro do nada, assim, chegou. Uma folha em branco. Não. Ele vai encontrar ali, o que eu estou falando agora, vai encontrar em você que está recebendo isso todo já uma bagagem anterior, conhecimentos prévios, que vai ser diferente de uma pessoa para outra em função das experiências que ela teve no mundo. Esses conhecimentos prévios, Ausubel chama ela de subsunsores ou ideia âncora. O que significa? O que você já sabe, as ideias que você já tem, elas vão funcionar de base para as próximas ideias. Então você pode ter uma ideia e a partir da nova você compara com ela e diferencia novas ideias, novas aplicações. Você pode ter uma ideia nova, que você vê que tem uma certa relação com as outras, um certo grupo, uma certa categoria. Então, a ideia nova, ela tem um diálogo com tudo que está ali antes. Então, essa é a aprendizagem significativa. Ela é a aprendizagem que ideias expressas simbologicamente, por meio de palavras, ícones, desenhos, operações, interagem de forma plena e coerente com o conhecimento que já existe, o conhecimento prévio, subsunções. Isso é o principal de Ausubel. Essa interação dos conhecimentos, né, prévios e novos. Observe que isso já apareceu em outros autores, mas ele bota uma lupa nisso, um foco. Em Brunner, que a gente acabou de falar, a gente fala dessa espiral, né? Em que a cada ciclo o currículo ele é preparado, de forma que toda vez que o aluno vai aprender algo, não é desafiador ao ponto de ele consegue lidar com aquele conhecimento em vez de defender-se dele e vai ali de maneira motivada. E Ausubel, ele trabalha mas uma observação mesmo do cérebro, né? Como que o cérebro funciona. E aí, ele diz o seguinte, um subsunsor, ele é usado com uma certa frequência, e quando ele não é utilizado, ele pode sofrer uma obliteração, ou seja, ele fica ali enfraquecido, esquecido. E aí, quando um conhecimento novo necessita resgatar um subsunsor esquecido, a gente tem o que a gente chama de assimilação oblitetora, que quer dizer uma continuidade na aprendizagem significativa. Então, aquilo que você aprendeu, por mais que tenha ali enfraquecido, depois ele serve
para ir dando essa continuidade, e é a aprendizagem. Okay? Então, Ausubel, ele acredita que um organizador prévio seja um recurso para preceder outras aprendizagens. Aí já pensando no ensino, como pode ser o ensino, uma vez que a gente entende como funciona a cabeça, né, o processo da aprendizagem, tá, qual a estratégia de ensino? E aí ele propõe esse organizador prévio, que foi o quadro. O quadro é uma série de indagações para fomentar, resgatar esses conhecimentos prévios, para que o conhecimento novo tenha uma base sólida para crescer. Né? Então, uma aula, seguindo essa sugestão de Ausubel, ela pode ter um momento, uma aula anterior, com uma pergunta, uma experiência, um debate, um filme numa temática, que vai te dar essa base para o conhecimento novo. Então esse é o principal de Ausubel. E aí vem um ponto muito importante, que é, o que é a aprendizagem significativa, então? É um conceito, o nome significativo dá a impressão que é algo importante, algo relevante, mas não é isso. Correto. Não, significativo é que encontra esse significado nos conhecimentos prévios, né? Então tem uma certa coerência com o que já tinha antes. Só que essa coerência ela pode ser inclusive um erro, né? O aluno tem ideias erradas sobre alguma coisa, vem um conhecimento novo, ele toma como base essas ideias anteriores e aprende errado o novo, tá? É uma aprendizagem significativa. É diferente da gente pensar algo que seja relevante para o aluno, não é esse o sentido para a aprendizagem significativa usado por Ausubel. Ok? E aí, a gente passa, então, conforme prometido, por um novo autor, Gert Biest, que ele defende a gente ter uma ideia clara sobre o que é ensino, sobre o que é aprendizagem. Muitas vezes a gente está falando sobre aprendizagem, mas uma vez que a gente entende como o aluno aprende, prescreve como a aula deve ser, igual a gente acabou de falar aqui agora. Só que ele, Gert Biesta, fala para a gente ter um cuidado muito grande em fazer esse salto. O aluno aprende assim, portanto, a aula deve ser assado. E se a gente vai nos autores originais, eles têm uma precaução muito grande quanto a isso. Mas às vezes tem leituras que vão um pouco mais superficiais que fazem atalhos, tá? Então, por exemplo, na teoria, né, dos estilos de aprendizagem, os autores dessa abordagem, eles falam claramente que o ensino não é porque o aluno tem uma facilidade, enfim, de aprender com imagens, que a aula necessariamente e exclusivamente tem que ser assim, né? Os autores falam muito mais sobre reconhecer essas diferenças e, portanto, pensar um ensino que aborde diferentes formas de aprender, porque se você ficar numa forma única, pode estar beneficiando só alguns alunos, ou prejudicando outros, ou não desenvolvendo habilidades diferentes desses alunos. Mas o salto de aluno tem o estilo X e o ensino para ele deve ser só coerente com esse X, os próprios autores não chegam nisso. E aí o Gert Biesta, ele traz algo seguinte. Primeiro, o que é a educação? Qual a função da educação na sociedade? E aí, para ele, né, por ele, a educação ela tem uma história ambígua. Primeiro, ela tem esse sentido de existência, que é servir a sociedade, a formar a sociedade. Então, primeiro, a sociedade tinha ali uma capacidade intrínseca de educação, através da observação dos ofícios, de como funciona o entorno,
Os jovens conseguem dar continuidade a essa sociedade, mas à medida que ela vai ficando cada vez mais simbólica, cada vez mais complexa, é preciso a gente criar estruturas que ensine. Então, só de andar pela rua, dificilmente a gente vai conseguir ser um advogado, um médico. Então, é preciso ter uma estrutura para garantir esse ensino. Então, por um lado, a educação tem esse objetivo um objetivo bastante claro, né? Ensinar para que as pessoas saibam fazer coisas, né? E, obviamente, a gente não quer ir num profissional que não aprendeu essas coisas. Porém, ela tem um outro lado também, que é um lado de proteger a criança para que ela tenha tempo e espaço para se desenvolver. Porque a sociedade já quer, tem a ânsia por esse ser produtivo. Então, ela precisa desses tempos, é o espaço para errar. Esse tempo em que o aluno fica ali desenvolvendo-se. Nesse ponto, ela é ambígua porque é contra o desejo da sociedade. É um momento em que o interesse da sociedade ele precisa ser afastado, precisa blindar esse aluno. Ok. Então, nesse ponto em que a educação ela não está a serviço da sociedade, entra ali um conflito. Primeiro, formar para atuar na sociedade, e depois formar não necessariamente para o que a sociedade quer. E aí entra um ponto-chave que é, se a educação faz o que a sociedade quer, a educação ela segue, ela se adapta ao novo mundo, às novas exigências do mercado, do que está pedindo agora, enfim. Só que será que a educação também não tem a função de ir contra a sociedade, pedir mudanças para a sociedade, provocar mudanças, fazer com que a sociedade mude também? E aí, nesse caso, ao enfrentar, né, se a gente acha que a sociedade não é perfeita e quer propor mudanças a ela, às vezes a gente precisa ir contra. Então, tem um exemplo, durante a formação, na época da escravidão no Brasil, tiveram escolas que enfrentaram a sociedade e colocaram carteiras extras para que os alunos, né, negros pudessem estudar. E isso não era o que a sociedade queria, né? Então, a gente tem ali coisas em que a educação faz e não necessariamente é o que aquela sociedade daquele momento quer, porque a educação está almejando uma próxima sociedade que seja melhor, né? Então tem um ponto em que talvez a educação tenha também a função de ensinar o que o aluno não quer aprender. Então, nesse exemplo, se um professor de história propõe para os alunos, vamos aprender sobre culturas, e os alunos, por uma influência de filmes, etc., só querem aprender a cultura europeia, Tora, etc., esse professor ele não tem que, tudo bem, é a vontade do aluno, então a gente não vai aprender as culturas indígenas e também de origem africana, não é interesse do aluno, tem que ser a partir do que o aluno quer, enfim. Então, né, Gert Biester critica algumas, e aí ele não está criticando Ausubel ou Brunner, os construtivistas ali no início, mas umas interpretações que tivemos a partir deles. Então, ele traz esse elemento que é ensinar o que não necessariamente o aluno queira aprender, como um ponto-chave da educação. E outro ponto é a questão do radicalmente novo. Então, tem pessoas que pegam, né, a ideia da aprendizagem significativa, de você começar uma aula explorando os conhecimentos prévios, só que toma isso de maneira impositiva. Só posso começar o conteúdo novo se eu fizer ali uma abordagem dos conhecimentos prévios. Só que às vezes a gente precisa trazer algo que é novo para o aluno.
E a escola tem justamente essa função de aquilo que não é aprendido só olhando, só através da experiência ali do dia a dia, você ir mais além. Então, para você ir além do que é o cotidiano do aluno, você precisa trazer coisas novas. E aí o Gert Biesta fala sobre o radicalmente novo. E aí nesse ponto, conciliando aí com Ausubel, o radicalmente novo está falando sobre o ensino. É o professor trazendo algo novo. Para o aluno, ele vai lidar com aquilo no cérebro dele através de uma aprendizagem significativa. O cérebro dele vai buscar o que tem ali como recursos para assimilar aquilo que você está trazendo de novo. Tá? Assim é o funcionamento do cérebro. Não quer dizer que o ensino tenha que ter essa estrutura de, antes de ensinar algo, você só pode ensinar se tiver ali um momento e conseguir traçar um conhecimento prévio que te permita algo novo, porque senão a gente não conseguiria fazer introdução a nenhum conteúdo, né? É um autor, assim, vislumbrante, e ele dá uma atualizada, né? A gente tem que ver essas teorias de aprendizagem com uma crítica grande, que elas são lá dos anos 50, 60, 80, época de Guerra Fria, tudo isso foi mudando. Então a gente tem um construtivismo, né? Piaget, aí, né, o primeiro tema que a gente estudou, um desenvolvimento muito grande, que ele trouxe desde da área ali, do funcionamento biológico do cérebro ao que a gente pratica e faz em educação, mas tudo isso foi crescendo e evoluindo. E hoje em dia, na pesquisa em educação, a gente já fala sobre pós-construtivismo. Não quer dizer contra o construtivismo, mas já algumas coisas que foram vistas, alguns caminhos ali que não necessariamente foram vantajosos. Um deles, né, da aprendizagem centrada no aluno, algumas mais radicais, em que o professor não poderia introduzir um tema para o aluno, que tem que ser só ele que constrói. Bem, enfim, tudo isso a gente, como especialistas, temos que ver a discussão de uma maneira ampla, não só em alguns pesquisadores, para a gente não ficar só reproduzindo as frases deles, né? Então, no início da disciplina, a gente falou sobre a aprendizagem ativa, o aluno tendo uma participação, discutindo, questionando e fazendo. E depois a gente fala também, agora no final, sobre esse fazer, esse pensar, ele vai se construindo a partir de conhecimentos que já existem. E finalmente, em Gert Biesta, apesar dessa forma de aprendizagem, ele defende que o ensino ele pode sim trazer coisas novas para o aluno, e inclusive coisas que não necessariamente ele queira aprender, mas que a gente entenda que sejam importantes para a transformação da sociedade. Pessoal, fica até a terceira semana em vídeo, fica até aqui. Vocês têm a leitura para fazer, ainda um questionário no final da disciplina. Espero que tenham obedecido e visto o quadro primeiro, respondido o fórum 3.1 antes de ter dado continuidade no vídeo. Mas ficamos até aqui e deixo vocês com o Cláudio depois, né? Quando terminar essa semana. Tá bom? Tchau, tchau!